Capítulo 5. A Terra por dentro e por fora. O surgimento da Terra implica em vários mitos que os seres humanos construíram para tentar entender esse surgimento. Mas, levando em consideração o tempo geológico da Terra, nós temos mais de 4,5 bilhões de anos, que é o tempo da natureza. O tempo histórico, relógio calendário, é do ser humano. Mas esse tempo geológico é que demarca as eras, períodos, épocas que nós compreendemos melhor. Segundo a ciência, em sua origem, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas uma massa de material incandescente, de textura pastosa, que posteriormente começou a se resfriar. Com o passar do tempo, essa massa pastosa, chamada de magma, começou a se consolidar, formando os primeiros minerais e rochas magmáticas, como mostra a imagem na página 113 do livro didático. Se você tiver curiosidade de ver um pouco dessa parte, para você ter como era, ter uma noção. Em seguida, essa consolidação, ao se estender, deu origem à litrosfera, ou crosta terrestre, camada sólida e superficial da Terra. Com o resfriamento do magma, a libertação de dióxido de carbono, nitrogênio e vapor de água em virtude do resfriamento do magma e do vulcanismo resultou na formação de diferentes gases que, em virtude da força de atração da gravidade, constituíram a atmosfera. Na sequência, essa atmosfera rica em oxigênio passou a proteger a Terra da radiação solar, permitindo a condensação do vapor de água. Como o resfriamento era contínuo, o aumento da quantidade de vapor provocou fortes chuvas sobre o nosso planeta. Parte dessa água, ao tocar na superfície, evaporou automaticamente, pois as temperaturas das rochas ainda eram bastante altas. Isso resultou em mais chuvas, que se acumularam nas depressões, nas zonas mais baixas do relevo, que começou a surgir depois de um longo período, formando os oceanos. Acumulava água nessas depressões e com isso formavam-se os oceanos, e as partes mais baixas iam acumulando. Não tinha como evaporar tudo. Surgiu assim a hidrosfera, a parte da água. Com o surgimento dessa hidrosfera, e a água dos primeiros oceanos reuniu condições materiais que, junto com as condições energéticas do ambiente terrestre, fizeram surgir os primeiros seres vivos, aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Esses seres vivos eram minúsculos e bastante simples, porém, à medida que os anos avançavam, eles iam evoluindo.
se multiplicando nas águas e posteriormente nas terras emersas. Peixes, anfíbios, insetos, répteis, aves, mamíferos passaram a povoar a terra e os oceanos, dando origem à biosfera. A vida na Terra, que até então, por causa das altas temperaturas, não tinha condições reunidas para a existência de vida na Terra. Como podemos ver aqui, as eras geológicas, podemos ver o registro de vidas a partir do período pré-cambriano protozaico, os moluscos, mas os primeiros foi no Arqueano, os primeiros registros de vida, aqueles lá, ao qual eu já falei. Aí tem a Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. A extinção dos dinossauros acontece no Paleoceno. O aparecimento do homem só vem no Quaternário do Pleistoceno. Muito depois. Desde o surgimento da Terra, onde não havia vida por causa das altas temperaturas e não havia água. A água é essa que fez com que a vida começasse através de pequenos seres, depois evoluindo até os seres humanos e os seres vivos que existem hoje. As camadas da Terra, como podemos ver aqui, o núcleo interno, núcleo externo, a mesosfera, o manto, a crosta, a litosfera e a tenosfera aqui, podemos ver com mais atenção como se constitui um núcleo ou as camadas da Terra, até chegarmos à superfície, onde está localizada a vida humana e a vida em si. Deriva continental. Quando a gente olha para o globo, na quarta imagem podemos ver como é o globo hoje. Todos os continentes, o americano, o africano, da Oceania, do Asiático, o da Antártica. Podemos ver todos eles separadinhos. Mas quando partimos para mais para trás, é de desconfiar que o início de todas as terras emersas fosse um único bloco, que é a teoria da Pangeia. Todas terra. E que ela existiu ao longo da era Mesozoica, há aproximadamente 200 milhões de anos. A partir da fragmentação da Pangeia, os continentes continuaram a se deslocar aleatoriamente até tomarem as posições que apresentam no momento atual, que é a quarta imagem que a gente vê, onde essa Pangeia, todos eram juntinhos. Aí, ao passar do tempo, foram se deslocando até formarem o que é hoje.
Como eu disse, esses blocos eles se deslocam, se separando e se batendo. O que dá. A teoria da deriva continental nos fez perceber que os continentes são como grandes ilhas que flutuam sobre o manto terrestre. Isso nos fez compreender que a litosfera não é um bloco inteiro e contínuo, que elas continuam se deslocando. Até porque a crosta terrestre é formada por várias partes e não por uma única porção de terra. A essas partes a ciência deu o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas, como a gente pode ver na imagem a seguir ou na imagem da página 124 do livro didático, do capítulo 5. Como elas estão assentadas sobre o manto, essas placas movimentam-se pelo deslocamento do magma e por sua temperatura elevada. Estão em constante agitação, elas estão sempre se mexendo, ou em direção umas às outras ou se separando delas, elas sempre estão em deslocamento. E esses deslocamentos e esses movimentos, eles é que causam terremotos, tsunamis por causa de alguns movimentos que eles podem fazer através do deslocamento do magma no interior da Terra, ou os movimentos constantes que elas fazem